A paz do Senhor Jesus, amados, amém? Mais uma vez aqui, de volta ao canal Bíblia em Casa, para mais um vídeo acerca da Palavra de Deus. Vamos meditar? A Palavra de Deus hoje que eu quero trazer a respeito do publicano e o fariseu, uma parábola que Jesus contou para poder nos esclarecer a respeito da religiosidade que não agrada a Deus. O verso de número 9 do capítulo 18, vai do verso 9 até o verso 14. Eu vou ler o primeiro e já começarei a explicar os demais e o texto em geral. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Então, esse é o principal organismo, é o principal fundamento dos religiosos. Nessa parábola, que já tem mais de 2000 anos, Jesus é muito atual. Parece que ele está hoje, com cada um de nós falando isso daqui. Não tem todo esse tempo. É muito atual Jesus nos mostrar nessa escritura que Deus não se agrada dos religiosos. Quando a gente fala isso, algumas pessoas interpretam isso dizendo: puxa, então o que eu estou fazendo na igreja é errado? Puxa, então servir a Deus é em vão? Entenda o que é ser um religioso fariseu e ser uma pessoa que se arrepende todos os dias diante de Deus. Ele vai falar justamente no verso 9, quando ele começa a parábola, que era sobre as pessoas. Ele disse todos? Não, sobre as pessoas que se achavam justos e condenavam os outros. Então ele já disse sobre o que ele vai falar. E como é que ele propõe a parábola? Ele diz que um fariseu e um publicano vão juntos ao templo orar. Ou seja, repare que no tempo em que Jesus está falando essa parábola, o público ao redor dele são compostos de muitas pessoas, mas principalmente desses dois grupos que ele citou. Grupos de fariseus, que eram os intérpretes da lei, que eram os cuidadores da lei, os zelosos da época, os religiosos da época, e os publicanos, que eram um grupo de cobradores de impostos, que cobravam impostos para o governo de Roma, e que eram muitos desonestos, e que era a pior escória que existia naqueles dias. As pessoas achavam que os publicanos eram pior do que prostituta, ladrão. O que tinha de ruim, os publicanos era pior aos olhos do povo, porque segundo as pessoas eles roubavam os próprios irmãos, em detrimento de um povo que já era rico e poderoso. Então Jesus já qualifica-os e coloca-os junto, porque ele sabe o que ele quer fazer naquela hora, a quem que ele quer atingir naquela multidão. E ele diz que essas duas pessoas vão para o templo. E quando eles chegam no templo, a Bíblia diz que o fariseu orava no templo assim, no versículo 11, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano, e aponta para o publicano que está ali. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Queridos, repare uma coisa, essas coisas estão erradas? Não. Ele está dizendo que não é como os ladrões, está certo. Ele está dizendo que não é como os injustos, não é como os adúlteros. Que de errado ele está falando? Ele está dizendo que jejua 2 vezes por semana, e é ótimo para líderes religiosos, precisa consagrar suas vidas. Ele está dizendo que é fiel nos dízimos, nas ofertas, que é um cuidado que deve se ter com o templo e com a casa de Deus, é uma fidelidade. Então, ou seja, repare que isto aqui faz-nos entender o que é uma pessoa cristã que todos os dias quer ter um relacionamento de novo com Deus. O de ontem passou, eu dormi, acordei, foi bom, e hoje eu quero me perguntar o que eu vou fazer de bom e o que eu poderia fazer de errado que não o agrada. Então me ajuda, me ilumina, perdoa meus pecados, minhas falhas, e quando chegar no final desse dia eu vou fazer isso de novo. Ao deitar, Deus, o dia passou, me perdoa, eu devo ter errado, falei, eu pensei, eu agi. Então, esse comprometimento diário, esse arrependimento diário, ao ir para a cama e ao sair dessa cama e ao trabalhar, isso
tira de nós a religiosidade, faz com que nós falemos das coisas atuais que nós fazemos, porque nesse dia eu posso ter brigado com o João, porque no dia de amanhã eu posso ter brigado com a irmã da igreja, com a minha própria esposa, e no outro, então, as pessoas que começam a viver religiosidade, elas não mais fazem isso, elas começam a fazer as coisas, porque elas sempre fizeram. Eu vou para a igreja porque eu sei o caminho, eu estou lá há 20 anos, e a igreja é um lugar bom, é melhor do que ir para o bar, é melhor do que ir para o forró, é melhor do que ir para as noites. Então a igreja é um lugar bom, eu sei disso há muito tempo, então eu vou para lá. E aí as pessoas até consagram, elas até leem a Bíblia, elas até se santificam, ok, mas e tudo isso sem arrependimento das coisas que vão fazendo, e elas começam a ver essa santificação como superioridade, ao invés de entenderem que a santificação na verdade nos desnuda e mostra o nosso interior para nós mesmos. Então a pessoa que verdadeiramente se encontra com Deus de fato todos os dias, ela se torna humilde, para entender as outras, para entender que a outra está no adultério, mas ela pode sair, está roubando, mas pode sair, não ficar dizendo, esse merece o inferno, esse tem que ir, não é igual eu que jejuo, não sou igual eu que sou santo, que estou na igreja, que sou firme, que visto bem, que leio a Bíblia. Então quando a pessoa parte por esse lado, mesmo lendo Bíblia, mesmo indo na igreja, mesmo dizendo que é cristão, ele começa a ser religioso, porque ele não ama as pessoas ao redor, ele imperceptivelmente começa a descumprir a própria Bíblia que ele lê, ao próprio Deus que ele consagra, porque Deus diz que nós temos que amar uns aos outros, que os mandamentos principais é amar o próximo como a si mesmo, mas Jesus disse que a parábola era sobre essas pessoas, que começavam a ofender os demais por causa da sua santificação, por causa do alto nível que ele acha que ele alcançou. Então ele começa a descumprir o principal dos mandamentos da Bíblia. Todo o restante da Bíblia para ele vai virar ritual, vai ser ritualístico. Não quer dizer que o que ele está fazendo está errado, quer dizer que a forma como ele está fazendo não está mais agradando a Deus, é mecânica, é automatizada, é o que ele sempre fez. Quanto tempo esse fariseu não se arrepende? Quanto tempo ele não reconhece que erra também, que é ser humano? Quanto tempo? Ele simplesmente acha que toda vez que apontar o erro de alguém e que dizer que aquele é mais pecador, que aquela é mais suja, ele se torna mais santo. Ele se torna mais santo porque ele pode apontar, porque ele tem capacidade de ver o sujo, o caído. Aí ele ficou santo porque ele viu, porque ele aponta, e dele ninguém pode falar nada, porque ele jejua, porque ele consagra. Então, repare que isso é religiosidade. Repare que isso não é encontro com Deus, e o próprio Senhor Jesus que propõe a parábola vai deixar isso muito claro para nós, ou seja, Jesus vai dizer do que Deus agrada. Aí o publicano, diz a Bíblia, porém o publicano estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então esse homem, que não jejua, que não consagra, está certo que depois ele vai ter que fazer essas coisas, depois ele vai ter que obedecer o restante da Bíblia, porque essas coisas é certo fazer, mas nesse momento ele não faz. Mas nesse momento dentro do templo, ele está pedindo, Deus tem misericórdia de mim que sou um pecador. Esse reconhecimento no momento põe ele, aleluia, acima do fariseu. Ou seja, isto que o fariseu está fazendo mostra para nós que Jesus vai dizer no último verso, que quem sai do templo, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Jesus diz que quem sai do templo justificado para a sua casa é o publicano. Claro, ele precisa mudar de vida, de conduta, isso é outra coisa, mas Jesus está falando do momento. Naquele momento, quem Deus recebeu? Qual é a oração que Deus ouviu? Não é a de quem jejuava, não é a de quem consagrava, não é a de quem conseguia achar os ladrões, conseguia achar as prostitutas, conseguia achar os injustos. Era de um homem que dizia, eu sou mesmo um pecador, me perdoa, Deus tem misericórdia da minha vida, me salva. Entende? Era como se Jesus dissesse que ao sair os dois do templo, se os dois morressem, era muito mais fácil o publicano ser salvo. Religiosidade não agrada a Deus. Nós temos batismo nas águas, são rituais bíblicos, nós temos a Santa Ceia, nós temos os nossos cultos, coisas que nós fazemos todos os dias.
e precisamos jejuar, precisamos consagrar, precisamos ser fiel a Deus no tempo, sim, mas nunca esqueça que nós somos todos iguais, e muitas vezes nós somos até menor que os irmãos. Nunca esqueça que todos nós estamos no mesmo barco, somos pecadores, e nós precisamos do perdão de Jesus todas as manhãs e todas as noites ao dormir, tá? Religiosidade, o que se faz mecanicamente nos templos, só cumprindo rituais, sem arrependimento no coração, não alcança a Deus. Amém? Fique com essa palavra, em nome de Jesus. Até a próxima!